Um homem de 73 anos foi assassinado dentro de casa no bairro de Nazaré, em Salvador. Segundo a polícia, o aposentado Evilásio Pinto foi enforcado com um lençol e ainda asfixiado com um travesseiro. O principal suspeito do crime foi ouvido e liberado. O estudante José Mário foi ouvido na primeira delegacia. Ele é apontado por um porteiro do prédio como a última pessoa a sair do apartamento do idoso. Ele confirma ter passado a noite com o aposentado, mas disse que ao deixar o local na manhã de hoje, havia outra pessoa na casa. Segundo ele passou para mim que era um rapaz que ia cozinhar para ele porque ele não sabia cozinhar. Então, quando eu acordei pela manhã, esse rapaz estava lá fazendo a comida. Aí, no mesmo horário, eu saí e fui trabalhar. Também larguei esse rapaz lá com ele. O crime aconteceu ontem à noite, mas por causa do apagão, só foi registrado hoje. A polícia descarta a hipótese de latrocínio. Havia também manchas de sangue no quarto, como se tivesse havido luta, no armário, na parede, as gavetas reviradas na sala, tentando dar a entender de que se tratava de latrocínio, mas não é o que nós acreditamos, não. O novo delegado-geral da Polícia Civil, Hélio Jorge, tomou posse hoje em Salvador. Ele assume o cargo com o objetivo de melhorar a estrutura policial do Estado e reduzir o número de homicídios. Hélio Jorge Oliveira Paixão, de 43 anos, tomou posse entre familiares, amigos e colegas de trabalho. A cerimônia teve a participação de autoridades como os secretários de Segurança Pública, Maurício Teles, e o de Justiça, Almiro Sena. Ambos representaram o governador Jacques Wagner, que está em viagem oficial pela França. Hélio Jorge está na Polícia Civil desde 1995. Nesse período, coordenou o Centro de Operações Especiais e se destacou no combate ao narcotráfico. Experiência que pretende levar para o novo cargo que recebeu do ex-delegado-geral Joselito Bispo. Um dos principais desafios, segundo o novo delegado-geral, vai ser a redução dos índices de violência no Estado, com destaque para os homicídios. Hélio Jorge anunciou a criação de um departamento especializado no combate a este tipo de crime. Essa criação é necessária para que nós possamos acompanhar sempre mais perto as ocorrências de crimes violentos intencionais contra a vida, os homicídios, as tentativas de homicídio, mapeá-los e definitivamente atribuir a sua autoria para que essas pessoas possam ser retiradas de circulação. O novo departamento vai ser comandado pelo delegado Arthur Galas. A gente vai tentar rever alguns conceitos aí, mudar a metodologia de trabalho, no sentido de diminuir a questão dos índices e trazer à população mais tranquilidade, mais paz. O delegado-geral disse ainda que pretende solucionar os problemas estruturais da Polícia Civil e do grande número de inquéritos abertos nas delegacias. Nós faremos uma correção para saber exatamente o número de documentos que existem nessas condições e dar o encaminhamento necessário para que nós possamos, a partir daí, ter um acompanhamento mais próximo e minimizar também, diminuir o número dessa situação. Para o secretário de Segurança Pública, a experiência do delegado Hélio Jorge pesou na escolha dele para o cargo. O que nós precisamos agora é priorizar a nossa investigação, principalmente na elucidação de homicídios. Precisamos também ter um combate mais intenso e qualificado nas quadrilhas de combate ao narcotráfico e pela experiência profissional dele, por ter sido diretor de um departamento de narcóticos, por ter sido coordenador do Comando de Operações Especiais, ele tem capacidade para enfrentar esse desafio. Voltamos a falar do apagão no Nordeste. 8 dos 9 estados da região ficaram no escuro nesta madrugada. Na Bahia, apenas 3 cidades não foram afetadas. Em Salvador, moradores, comerciantes e turistas enfrentaram transtornos. A noite estava movimentada, mas este restaurante na Barra teve que fechar as portas por causa da escuridão. As contas foram encerradas com a ajuda dos próprios clientes. Junto com o cliente, nós conferimos a conta e foi tudo legal. De mesa em mesa? De mesa em mesa. Num dos prédios mais altos de Salvador, alguns moradores escaparam de ficar presos no elevador por pouco. A Assembleia Geral com os condôminos acabou 20 minutos antes do apagão. Já quem precisou descer, sofreu. O pessoal do 20º andar tinha necessidade de viajar, tiveram que descer 20 andares de escada. Você vê a quantidade de escadas para você chegar aqui no térreo, né? No Pelourinho, o dono desta pousada teve que dar desconto na diária aos hóspedes que reclamaram da noite mal dormida sem o ar-condicionado. Eu dei aos que pediram, porque alguns entenderam que, inclusive no café da manhã, viram que foi na região Nordeste toda, então foi por forças maiores. A falta de energia prejudicou também o fornecimento de água nos bairros mais altos da capital baiana.
Se abrir a torneira em qualquer casa, residência aqui, a gente vê que não encontra água nenhuma. Não tem água aqui para tomar banho, não tem água para lavar prato, não tem água para limpar o chão. A Embasa ainda não sabe quantas pessoas foram atingidas com o corte no abastecimento. Com a falta de energia elétrica, nossos equipamentos não conseguem bombear para a nossa estação de tratamento, gerando realmente um pequeno desabastecimento nas partes mais altas da cidade. Em Salvador, a cidade ficou às escuras a partir das 11 horas e 21 minutos da noite. O bairro de Cajazeiras parecia abandonado. Não havia quase ninguém nas ruas. O medo e a insegurança assustaram a população. Pontos estratégicos como a Avenida Paralela e Rodoviária estavam vazios. No aeroporto, pousos e decolagens foram mantidos graças aos geradores, mas o saguão ficou parcialmente sem luz. No Hospital Geral do Estado, os equipamentos também continuaram funcionando por causa dos geradores de energia, mas só foram prestados atendimentos de urgência e emergência. A gente está restringindo realmente o atendimento às urgências com risco iminente de vida. Na Bahia, mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem luz. Só as cidades de Jacobina, Senhor do Bonfim e Juazeiro não foram atingidas pelo apagão por causa da proximidade com a hidrelétrica do Sobradinho. Nos municípios afetados, a energia só retornou na madrugada, 4 horas depois. As últimas cargas do estado da Bahia foram normalizadas por volta de 3h30 da manhã. Então, todas os nossos clientes já estão com energia. Tudo o que aconteceu vindo deste problema foi normalizado nesse horário. 8 dos 9 estados do Nordeste ficaram no escuro. Só não foi atingido pelo blackout o Maranhão. Segundo a Chesf, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, o apagão ocorreu depois de uma falha no circuito eletrônico da subestação de Luiz Gonzaga, que fica no município de Jatobá, em Pernambuco. As causas do problema ainda estão sendo investigadas. 6 usinas hidrelétricas na região Nordeste interromperam a produção de energia. O diretor de operações da Chesf falou sobre o problema por telefone. Essa instalação, por ela passam 6 linhas de alta tensão nossa, que são linhas de 500 mil volts, além dela se conectar à nossa usina também de Luiz Gonzaga, que é a usina que existe próxima à subestação. Foi um grande balanço que houve no sistema, e aí demais usinas da Chesf foram desligando pelo desequilíbrio que foi provocado no sistema. E o blackout interrompeu o funcionamento do polo petroquímico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Com um apagão, houve problemas na manipulação de produtos químicos. Funcionários tiveram que sair do local às pressas. Pela manhã, as notícias ainda eram incertas. A falta de informação mudou a rotina do polo petroquímico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Os acessos às indústrias foram bloqueados pela Polícia Rodoviária Estadual e mais de 30 mil funcionários voltaram para casa sem trabalhar, como mostram essas fotos. Era uma evacuação, o polo tinha parado por causa da emergência, estava sem alguns suporte de segurança, como nitrogênio e outros que aí, sinceramente, colocariam em risco os companheiros do administrativo e outros companheiros que não estão mais acostumados com a emergência, mas o pânico geral, as blitz que foram colocados, piquetes que foram colocados, as pessoas não sabiam informação, passavam informação equivocada. Pelas imagens aéreas feitas do helicóptero da TV Itapuã, é possível ver o polo vazio e a maior parte das indústrias parada. Com o apagão, houve problemas na manipulação de produtos químicos considerados perigosos, o que poderia provocar acidentes de grandes proporções. Lá embaixo, apenas equipes de manutenção tentavam solucionar os problemas provocados pelo apagão. Por conta disso, mais de 30 empresas deixaram de funcionar, muitas delas multinacionais. Por telefone, o presidente do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari disse que as indústrias agilizaram as ações para voltar às atividades o mais rápido possível. Restabelecemos o acesso a todo o polo, mas resolvemos por bem suspender o expediente administrativo ao longo do dia de hoje, para que as equipes das diversas empresas pudessem se concentrar no reestabelecimento, na avaliação dos processos de cada um e no reestabelecimento da produção. Segundo o assessor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia, ainda não há uma estimativa do prejuízo provocado pelo tempo de serviço parado. E ele alerta que é preciso rever a segurança do polo.